A palavra de Deus diz assim, Eclesiastes 4, versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for um sozinho, como se aquecerá? Amém? Versículo 12 diz: se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus que nos sustenta, nos guarda, coloca da tua destra sobre as nossas vidas, e nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor sonde os nossos corações, visite cada família aqui representada para louvor da tua glória, Pai. E nós te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus Cristo o Senhor trabalhe nas nossas vidas nessa noite, Pai. Desde já, nós repreendemos todo ladrão da palavra e declaramos que só o Senhor é rei nesse lugar, Pai. Então, Deus, trabalhe em nossas vidas, é o que eu te peço. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, amém e amém. Queridos, aqui a palavra de Deus está falando algo ao meu e ao seu coração que vem direto, vem de uma maneira que nem precisa de muita interpretação, porque a palavra de Deus ela já vem esclarecida para mim e para você. Ela começa falando acerca de relacionamento, ela fala acerca de você ter algum parceiro, alguém com quem você possa contar, alguém com quem você possa andar juntos. E aqui ele deixa algo preparado, ele diz que é melhor serem dois, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Natural, querido, que quando nós olhamos para essa palavra de Deus, nós olhamos e contemplamos esse trabalho como sendo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia e que é recompensado para mim e para você com dinheiro, com aquilo que nós recebemos como sendo o salário daquilo que nós temos feito de maneira natural nessa terra. Contudo, existe algo reservado de Deus para mim e para a sua vida. Existe um trabalho reservado de Deus para mim e para a sua vida, que consiste em ide e pregai o evangelho a toda criatura, queridos. Existe algo reservado de Deus que Ele deu para mim e para você, para que nós venhamos a fazer no nosso dia a dia, que é pregar o evangelho para aqueles que nos cercam, que é colocar em prática a palavra de Deus para aqueles que estão ao nosso redor, possam ouvir aquilo que nós ouvimos um dia e tivemos a oportunidade de receber o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Naturalmente, que pregar a palavra de Deus nem sempre é fácil. E eu posso ouvir o misericórdia por conta disso, queridos. Entenda bem que para alguns, pregar a palavra de Deus é algo de extrema dificuldade, enquanto que para outros é bastante fácil, porque já tem uma natureza mais extrovertida do que introvertida e tem uma naturalidade maior no falar. Mas, entenda bem, antes de mais nada, Deus deixou isso para mim e para você. E pregar a palavra de Deus, ao contrário do que muitos dizem, porque de vez em quando as pessoas elas param e falam: eu não prego tanto a palavra de Deus porque eu não tenho esse dom de pregar a palavra. Compreenda e entenda bem que pregar a palavra de Deus não é dom, queridos. Pregar a palavra de Deus não está colocado dentro daquele escopo de definição de dom do que é a palavra de Deus. Dom da parte de Deus, cura é dom. Ensino é um dom também. Serviço é um dom da parte de Deus. Sabedoria é dom da parte de Deus. Agora, pregar o evangelho é mandar. Deu tilt. Pregar o evangelho é mandamento da parte de Deus. Olha para esse crente que está aí do seu lado e fala assim: crente, pregar o evangelho é mandamento, querido.
Ah, queridos, nós temos que ter no nosso coração esse desejo, ainda que de vez em quando seja difícil, falar de Jesus Cristo. Nem sempre é fácil, de vez em quando dá um pouco de vergonha. Quem aqui tem um pouco de capacidade de assumir que tem vergonha de vez em quando de falar do amor de Deus para alguém? Timidez. Tem vergonha, timidez, da aflição. Eu sou o primeiro a levantar a mão porque eu tenho uma certa dificuldade de fora do métier aqui da igreja, de colar em alguém ali e começar a falar de Jesus Cristo de maneira desenfreada assim. Eu confesso que, de repente, numa recepção do médico, ou então na academia, no trabalho, é mais fácil, num primeiro contato, eu falar do Flamengo do que de Jesus Cristo. Eu, quando colo ali com alguém, eu começo a falar de assuntos que estão dentro da naturalidade do ambiente onde você está inserido. E eu admiro muito, de vez em quando eu vejo os irmãos, principalmente da Assembleia de Deus, que tem uma facilidade de colar com alguém, dá bom dia e já sai falando de Jesus Cristo. Já sai falando do assunto principal e derrama em cima da pessoa aquele monte de coisa. Você fala, caramba, como essa pessoa ela tem intrepidez no espírito. Queridos, eu confesso que eu queria ter essa capacidade, mas até eu chegar em Jesus Cristo, demora um tempo. Eu vou falando ali até da situação, falo do trabalho, falo disso, daquilo outro, e acabo até desembocando em Jesus Cristo. Mas nem sempre nós temos esse tempo todo. De vez em quando a gente pega o ônibus de Laranjeiras e vai saltar aqui na Glória, a gente só tem aquele percurso para fazer isso. E aí de vez em quando não dá tempo de nós falarmos de Jesus Cristo para aquela pessoa que está do nosso lado dentro do ônibus. Porque ela não salta na Glória, ela salta no Largo do Machado. Aí você, rapaz, fiquei só falando do Flamengo e não falei de Jesus Cristo. Aí você fala assim, Deus abençoe. Aí a pessoa responde, a nós todos. Aí você fala, caramba, perdi uma oportunidade de falar de Jesus Cristo para essa vida. E de vez em quando, isso fica um pouco mais próximo. Eu me lembro, certa feita, na pandemia eu tive a oportunidade de certas situações de falar de Jesus Cristo para familiares meus e não tive a oportunidade. E aí, queridos, eu tive o desprazer de, por exemplo, um tio meu, eu ir no velório dele. Posso ouvir o misericórdia de novo? Cheguei lá, estava lá o cidadão. Falei, caramba, não falei de Jesus Cristo para ele. Ele saltou do ponto antes da hora. Eu achei que ele ia até a Glória, mas ele saltou no Largo do Machado. Não deu tempo de falar. E agora? Fiquei eu pensando. Falei, será que alguém no hospital falou de Jesus Cristo para esse homem? Será que Deus depois, amanhã, vai ficar requerendo quando eu chegar no céu e falar, ô rapaz, você sentou do lado dele do ônibus tantas vezes, ele saltou no Largo do Machado e você perdeu a oportunidade de falar de Jesus Cristo para ele. E aí eu fiquei olhando, falei, rapaz, meu Deus do céu, será que eu tenho feito aquilo que Deus tem confiado no meu coração? Queridos, a gente nunca sabe quando vai ser a última oportunidade de falar de Jesus Cristo para alguém. E isso, nesse dia lá especificamente, causou uma aflição no meu coração, que agora eu fico tendo que arrumar um jeito de maneira mais urgente conseguir falar de Jesus Cristo para aquela pessoa que está ali colada junto comigo. Eu falo, rapaz, eu tenho que falar de Jesus Cristo, porque eu não sei o que vai acontecer, nem com ele e nem comigo. Aí comigo o negócio fica... Mas graças a Deus, eu sei que eu estou salvo. Dois creram junto comigo. Você também está salvo, irmão. Mas você nunca sabe quando vai ser a última vez que você vai estar com aquele... Então, queridos, Deus te dá uma oportunidade dia após dia. E o trabalho que Deus te deixou nessa terra é ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Uma ordenança da parte de Deus para mim e para a sua vida. Que a gente de vez em quando não sabe nem como vai fazer. Mas, queridos, Deus ele é fiel para cumprir o propósito dele na sua vida. E se ele te falou para fazer, a responsabilidade de te capacitar para fazer isso
é dele. Então, bata na palma da mão desse irmão aí e fala para ele: meu irmão, coragem, e abre essa boca onde você for, que Deus vai te encher, meu irmão. E aí você vai ver o pagamento desse seu trabalho. O pagamento desse seu trabalho não vai vir em formas de dinheiro, não. Você não vai ganhar para pregar o evangelho. Pode ser até que um dia, não sei quais são os caminhos que Deus tem reservado para a sua vida. Mas nesse momento, especificamente, principalmente no seio da sua família, onde você está inserido, o pagamento que você receberá não vai ser em forma de dinheiro, não. Vai ser chegar naquele grande dia, na bodas do Cordeiro, chegar no céu diante do seu Senhor e Salvador, e junto contigo vai estar Jesus Cristo para ceiar e te dar as boas-vindas no céu. Posso ouvir um aleluia por conta disso? E assim, assentando naquela mesa, vão estar aquele parente que você de maneira valorosa pregou o evangelho para ele, e um dia ele aceitou a Jesus Cristo. O pagamento do seu penoso trabalho vai ser chegar naquele grande dia no céu e poder estar junto daqueles que nessa terra você teve a oportunidade de dividir o sangue do mesmo sangue. Porque, queridos, você vai subir para o céu junto com esse irmão aí. Amém? Amém? Amém. Nessas horas é glória ou misericórdia? É glória, né? É glória, é, delegado? Graças a Deus. Porque, queridos, entenda bem que o trabalho de pregar o evangelho, quando a gente lê, por exemplo, o livro de Jonas, você conhece a história de Jonas, sim ou não? Se você não conhece, eu vou te dar um spoiler. Jonas, mandaram ele pregar em Nínive. Ele falou: eu não vou. Agora, a pergunta que fica é: por que Jonas não queria ir para Nínive? Ele não queria obedecer. Mas aí, qual era o fator motivacional do coração dele de não querer ir para Nínive? Existia uma ocasião naquela história toda, que é a seguinte: o dono de Nínive, quem governava aquele lugar, perseguia Jonas. O povo daquele lugar em Nínive não gostava de Jonas. Se eles pudessem, eles apedrejariam Jonas. E aí Deus fala para Jonas assim: Jonas, vai lá e prega para aquele povo que não gosta de você. Aí ele falou: não vou não. Não vou não. Sabe por quê? Porque eu já não posso bater. Eu não posso dar uma pedrada neles. Eu não posso dar uma cajadada. Então o que eu posso fazer é deixar esse povo ir para o inferno, que eu quero mais é que eles se dane. Aí Deus falou assim: Jonas, não é assim que funciona a minha graça, Jonas. Aí ele disse: não vou não. Não vou não, porque eles não merecem a salvação. Queridos, nessa hora, existe um convite do Espírito Santo para mim e para você. Porque de vez em quando, a gente veste uma certa carapuça de santidade, bota uma auréola em cima da cabeça, e a gente prega para todo mundo, porque a gente ama a todos e quer todo mundo bem. Mas a bem da verdade é que a nossa natureza humana, nossa natureza adâmica, de vez em quando olha para certas pessoas e fala assim: essa aí não merece o céu não. Sinceramente, essa daí, eu não vou pregar para essa peça não. Essa daí eu não vou pregar. Me persegue no trabalho, tenta me derrubar todo santo dia, fica falando um monte de besteira a meu respeito para toda a repartição. Eu não vou pregar não. Porque eu não quero que essa incircuncisa vá morar no céu comigo, não. Não vou pregar, não. Porque ela não merece ir para o céu. Eu mereço, mas ela não. Nessas horas, queridos, acontece conosco a mesma coisa que aconteceu com Jonas. Porque a graça de Deus, ela está exposta e colocada ali para quem quiser se servir dela, até dessa pessoa que você não gosta. Como diria Daniel Vargas, até para a sogra ela está reservada também. A pregação do Evangelho e o reino de Deus está guardado para essas pessoas também. Mas de quando em vez nós temos a mesma natureza de Jonas, de falar para Nínive, pregar para esse povo que não quer nada, eu não vou. E aí Deus então começa a trabalhar no coração de Jonas, colocando-o no ventre do peixe, para que ele possa se convencer
que os planos de Deus, os desígnios de Deus são maiores do que os intentos do coração dele. Aí então Jonas vai e prega para Nínive, para aquele povo que está ali inserido. E o povo todo se converte. E aí o que Jonas faz? Fica triste. Fala, não acredito que esse povo se converteu, agora vai morar no céu junto comigo esse povo. Não estou acreditando que essa raça aí está toda se convertendo. E aí Jonas vai e fica lá sentado debaixo da árvore falando, meu Deus, eu preguei, agora esse pessoal vai todo para o céu. Eles não merecem para o céu não, Senhor. Queridos, entenda bem que o trabalho de Deus na situação de Nínive, de Jonas e da baleia, de tudo aquilo que acontece, era um trabalho que estava muito mais focado no coração de Jonas do que no coração de Nínive. Porque Jonas já conhecia a Deus, mas ele não tinha conhecimento da graça expansiva de Deus para as pessoas até de Nínive. E aí Deus estava tentando convencer e tentando demonstrar a Jonas que a graça dele é para todos, queridos. Que o amor de Deus é para todos, queridos. E que o fruto do penoso trabalho é ver aquelas pessoas servindo e recebendo a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E hoje a Nova Vida do Catete está aqui comemorando seus 27 anos de pregação do Evangelho, 27 anos de portas abertas, 27 anos colocando o reino de Deus em prática e pregando o Evangelho em tempo e fora de tempo. Às vezes, pregar a palavra de Deus é chegar aqui e encontrar olhares que nos recriminam, mas nós continuamos pregando a palavra de Deus. Às vezes é chegar aqui e encontrar olhares que nem querem muito de nós, mas é continuar pregando a palavra de Deus. Às vezes é chegar aqui com o coração contrito e quebrantado, mas é continuar pregando a palavra de Deus. Às vezes é chegar aqui resfriado, mas continuar pregando a palavra de Deus. A Igreja Nova Vida do Catete está aqui há 27 anos pregando a palavra de Deus para louvor da glória de Deus. Eu não sei se você tem um sentimento de gratidão no seu peito por esses 27 anos, mas você que tem, eu quero te convidar a erguer as suas mãos aos céus e glorificar e exaltar o nome do Cordeiro, pois ele é digno de todo louvor e de toda adoração em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor aí pelos 27 anos de pregação da palavra de Deus aqui nesse lugar. Entenda também que a palavra de Deus, ela fala algo especial para mim e para você, quando ela vai dissertando e falando. Ela vai falando que é importante o homem, ele ter um companheiro, queridos. Ele ter uma pessoa que o ajude em oração. Ele ter uma pessoa que, quando acontece determinada situação, ter alguém com quem você possa contar e fazer uma ligação, alguém com quem você possa contar e pedir ajuda, pedir socorro, porque, deixa eu te explicar uma coisa, Deus te fortalece através do Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém por conta disso? Mas tem certos momentos que é necessário que alguém te agarre pela mão direita, te levante pelo braço e fala, continuemos a andar mais uma milha, pois existe um propósito de Deus para nós. Amém. Entenda que tem momentos que nós passamos e a palavra de Deus diz que é importante nós termos pessoas físicas, pessoas do nosso dia a dia, pessoas de carne e osso, com quem nós possamos contar para nos fortalecer quando nós estivermos passando por momentos de luta e tribulação. Existem pessoas, eu não sei se você tem alguém com quem você pode contar quando a coisa fica estreita, querido. Com alguém com quem você possa contar, que você possa fazer uma ligação e peça socorro, porque o negócio não está bom. Alguém que de repente você possa pedir da interferência para que a sua vida possa progredir. Mas por vezes, querido, nós temos pessoas que são o nosso baluarte e que mesmo quando nós não entramos em contato para pedir socorro, o telefone toca e é aquela pessoa querendo falar com a gente. De vez em quando a gente grita por socorro, mas de vez em quando nós somos socorridos sem gritar.
Porque existe alguém que se importa com você. Existe alguém que você, quando está lá triste, caído, abandonado, o telefone toca. Ou a campainha faz din-dom. E aí quando você olha, você pensa, quem é que está chegando na minha casa sem avisar? E aí quando você abre a porta, você encontra aquela pessoa de sorriso largo, que você sabe que é um desfibrilador de Jeová, querido. Que é aquela pessoa que chega na sua presença, que chega junto de você, que até sem avisar, ela adentra na sua vida e te dá aquele choque de fé e te coloca de volta no prumo que de repente você havia perdido, queridos. E a palavra de Deus diz que é necessário nós termos esse tipo de pessoa, porque um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E eu não sei se você tem alguém que Deus colocou no seu caminho, que é aquela pessoa. A gente está em período de festa junina, não está? Antigamente na festa junina a gente dançava, que a gente entrelaçava o braço assim, né? E a gente dançava quadrilha, um de braço dado com o outro. Hoje em dia, querido, não sei se você tem alguém com quem você possa entrelaçar o braço e que aquela pessoa, se você começar a cair, ela fala, não cai não, rapaz, vamos andar mais um pouco. E quando aquela pessoa cai, você fala, não cai não, vamos andar mais um pouco. Na época que você dançava quadrilha, você chegava lá na hora, não sabia para onde tinha que ir. Aí aquela pessoa entrelaçava o braço contigo e ia te guiando, ó. Vamos para lá, vamos para cá, mas não para de dançar não, porque é importante nós cumprirmos o nosso papel. Queridos, Deus levantou alguém na sua vida para que você tenha seu braço entrelaçado, para que quando você venha a fraquejar, você possa ser levantado por aquela pessoa, não através apenas das orações, não através apenas das ligações, mas também através de um abraço, de um entrelaçar de braço, até da inconveniência daquela pessoa chegar na sua casa sem avisar e falar, vambora, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, queridos. Mas, não muito longe disso, você também é o braço de alguém. Você, de vez em quando, precisa ser levantado. E eu posso ouvir um misericórdia por conta disso? Mas, de vez em quando, você é aquele que levanta alguém. E aí eu posso ouvir um aleluia da sua parte. Porque, queridos, Deus te usa como instrumento para reanimar vidas, queridos. Deus te usa como sendo aquela pessoa que vai tirar alguém do cativeiro e vai levar aquela pessoa novamente para uma vida e para uma vida abundante, debaixo do regozijo que Jesus Cristo tem preparado para ela e para você. Deus, Ele te usa para também levantar pessoas. Deus, não é bem essa palavra, mas Deus de vez em quando te dá a responsabilidade acerca da vida de alguém, a fim de reanimar aquela pessoa, querido. Existem pessoas que você, vezes após vezes, fica, vamos embora, rapaz, vamos para a igreja hoje. Aí o cara fala, não, vou para casa, que eu não estou nem me aguentando em pé. Aí amanhã você vai lá e fala, rapaz, vamos para a igreja hoje. Hoje, rapaz, vamos para a igreja hoje. Aquela pessoa, queridos, é alguém que Deus colocou diante de você, que mesmo mediante a resistência dela, existe a necessidade de você chegar ali diariamente e falar, rapaz, vamos atrás da vida que Deus tem reservado para nós. E aí você olha, caramba, mas Deus me deu essa responsabilidade. Pois é, veja você. Queridos, ninguém se converte à toa. Ninguém se converte para ganhar uma casa no céu e não dividir aquela vizinhança com alguém. Porque o intuito de Deus não é nos dar uma grande riqueza que nós não venhamos a dividir com alguém. E Deus depositou na sua vida uma riqueza que é incorruptível. Depositou na sua vida algo que a traça não pode consumir. Que é o que, queridos? Uma morada no céu, no reino de Deus. Uma casa reservada nos campos celestiais. Mas o intuito de Deus não é que você tenha uma casa nessa vila, se assim eu posso dizer, no céu, e não divida essa vizinhança com quem você mais ama. O intuito de Deus é que você possa dividir esse tesouro que Ele deu na sua vida com as pessoas que te cercam. E nessa parte, existe algo de Deus para mim e para a sua vida que é um grande mistério da parte de Deus. Porque entenda bem, e aí eu vou precisar da sua ajuda na matemática. Amém?
porque afinal de contas eu fiz jornalismo. E no forte do jornalismo não é fazer conta. E aí entenda bem, se Deus te deu 100 e você divide aquilo que Deus te deu com alguém, é natural que você fique com 50, sim ou não? Sim. Mas com Deus acontece que quando você divide o tesouro que Ele te deu, você divide aquilo com alguém. E você continua com 100 e aquela pessoa também recebe 100. Porque quando você divide aquilo que Deus deu para a sua vida, a matemática de Deus ela contraria as estatísticas humanas. E aí, quando você divide o tesouro do céu que Deus depositou na sua vida, por vezes o que era 100 não vira 100, não vira 50, vira 150, porque a prática de Deus, quando você divide, Ele multiplica. Quando você começa a colocar em prática a divisão daquele tesouro que Deus colocou na sua vida, do Espírito Santo de Deus, da unção para a entrada no reino, ao invés de você ser subtraído nas suas forças, você é recarregado. Quando você, por exemplo, consegue trazer aquela pessoa teimosa para a igreja. Você fala, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Aí o cara vem para a igreja. Aí ele vem para a igreja e aceita Jesus. Você sai da igreja com a sua fé fortalecida. Entenda que na matemática natural, você trouxe aquele cidadão para a igreja, ele aceitou a Jesus Cristo, você dividiu o reino de Deus com ele. Então, deveria, pela maneira natural, você sair da igreja enfraquecido, porque você dividiu aquilo que, entre aspas, e muitas aspas nisso, era seu com ele. Mas acontece justamente o oposto. Você sai daqui com a sua fé fortalecida, sai com o coração ansioso, sai com uma alma acalorada, porque você viu a obra de Deus sendo feita, e ao invés de dividir e sair com menos, você divide e sai com mais, porque a matemática de Deus é assim que funciona, queridos. E um dos intuitos que existe de nós pregarmos o Evangelho, chamarmos pessoas para vir para a igreja, primeiro é engrandecer ao reino de Deus, mas também é fortalecer a nossa fé. O ato de chamar uma pessoa para vir para a igreja e insistir, aquela pessoa quando vem aceita Jesus, aquilo dá, queridos, um boost na nossa fé, aquilo dá uma recarga na fé da gente, que a gente sai quase que flutuando. A gente traz a pessoa de manhã para a igreja, ela vem, aceita Jesus, depois você paga até o almoço dela. Tamanha fé que você sai fortalecido. Porque, queridos, isso quando acontece comigo e contigo, daquela pessoa que você ama, que você tem tanto apreço, e ela vem para a igreja e aceita Jesus, a gente sai da igreja, parece que nas nuvens, queridos. A gente sai com um consolo, com uma consolação de Deus tão grande, que a gente... dever cumprido. Mas aí abre-se um novo capítulo. Porque você ganhou aquela alma para Jesus. Mas ainda tem outras almas na sua família a serem colocadas no reino de Deus. É um trabalho que ele se renova. É um trabalho que ele é colocado em prática dia após dia e que nunca terá fim. Porque eu coloquei aqui o seio da família. Mas tem os familiares, tem o trabalho, tem o condomínio, tem o bairro. Então, queridos, é uma obra que jamais tem fim. É uma obra que nós pouco a pouco vamos colocando em prática a fim de nós termos o nosso coração aquecido, a nossa fé fortalecida e a nossa alma mais forte. E para tal, mais uma vez, nós temos que citar, queridos, que aqui na igreja que nós hoje comemoramos um aniversário, comemoramos 27 anos, nós, quando aqui chegamos, nós de repente chegamos aqui sozinhos. Nós chegamos aqui numa situação que nós carecíamos de um abraço. Nós carecíamos de encontrar alguém para que nós pudéssemos formar esse cordão de 3 dobras, que a palavra de Deus aqui é colocada em prática. Nós precisávamos de alguém para não estarmos mais sozinhos. E quando eu digo sozinho, eu não falo em termos de casamento, eu falo em termos até de amizade também, queridos. Porque nós chegamos na igreja em certos momentos absolutamente abandonados.
nós chegamos na igreja absolutamente desguarnecido de qualquer tipo de vínculo, seja ele sentimental, da parte de casamento ou da parte de amizade. E nesses 27 anos, você teve a oportunidade de criar amizades aqui dentro da Igreja de Nova Vida. Você teve a oportunidade de criar uma sinergia com as pessoas que estão aqui e criar esse cordão de várias dobras. E hoje, quando você olha, você chegou aqui, de repente, sem amizades, e hoje em dia tem amigos, tem um casamento, tem até uma família que você conseguiu constituir nessa caminhada de 27 anos dentro da Igreja de Nova Vida, queridos. Amém. E é impossível passar por esses momentos, passar por esse tipo de situações e não ter um coração grato por aquilo que Deus fez na sua vida nesse lugar. Não ter um coração agradecido por aquilo que Deus fez, porque a sua história, a minha história, se confunde um pouco com a biografia dessa igreja aqui estabelecida. Quando você para pensar na sua vida, de repente nos últimos 10, 15 anos, ou de repente nos últimos 27 anos, você começa a ver o quão atrelada a sua vida está a Igreja de Nova Vida do Catete. Você fala, caramba, eu cheguei aqui assim, cheguei aqui assado, e através desse lugar, Deus fez uma obra na minha vida. Deus me restaurou, Deus me curou e Deus me deu uma nova oportunidade de restabelecer laços e refazer a minha vida. Eu não sei há quanto tempo você está aqui nessa igreja, não sei se você tem 5 anos, 10 anos, 15, ou de repente esses 27 que a igreja está estabelecida, queridos. Mas eu garanto que independente da quantidade de tempo que você tem nesse lugar, você tem razões para agradecer a Deus por aquilo que Ele fez aqui pela sua vida. Você tem razões para erguer as suas mãos aos céus e agradecer a Deus por aquilo que Ele colocou na sua vida durante a sua caminhada nesse lugar. Você tem razões para agradecer a Deus por aquilo que Ele te restituiu ou por aquilo que Ele construiu de novidade na sua vida. Você de repente chegou aqui nesse lugar e conseguiu fazer aquilo através de Jesus Cristo que é prometido na palavra dele, que foi criar uma rede, onde um cordão hoje em dia, quando ele fica um pouco abalado, existe alguém que te puxa e te faz caminhar mais uma milha. Eu não sei se você tem alguma amizade que você constituiu aqui nessa igreja, mas você que tem, eu queria que você desse um glória aí no seu lugar e agradecesse a Deus por aquilo que Deus fez na sua vida. Eu não sei quantos foram aqueles que de repente casaram e encontraram a pessoa com que casou aqui dentro. Mas você que passou por isso, eu quero te convidar a dar um glória aí no seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, entenda que a sua história, a minha história, ela se confunde com a história dessa igreja. E por que que isso acontece, queridos? Porque todos nós somos um só. Todos nós estamos atrelados e firmados no mesmo reino que é o de Deus. Todos nós estamos firmados e atrelados naquele lugar onde um dia nós vamos morar. E o convite que Deus deixa para nós nessa noite é que nós venhamos a convidar mais pessoas para estar junto conosco no reino para onde nós iremos morar. A estar junto conosco, congregando nessa igreja a qual nós fazemos parte. E queridos, eu não sei, mas de repente, esse braço com quem você se entrelaça e que te faz caminhar mais uma milha, é esse irmão que está aí do seu lado nessa noite. Então, queridos, eu quero te convidar nessa noite a colocar esse irmão que está aí do seu lado de pé, para que nós possamos orar e agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito na nossa... Ajuda esse crente a ficar de pé aí nessa noite, que de repente ele está fraquinho, mas com a sua ajuda ele vai conseguir ficar de pé mais uma vez. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai, por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. Te louvamos, te agradecemos por essa igreja aqui estabelecida, por essas portas abertas, Pai. Te louvamos
Te agradecemos pelas amizades que nós fizemos aqui nesse lugar, Senhor. Deus querido, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pelos casamentos instituídos, pelas famílias constituídas aqui nesse lugar. Nós, Pai, exaltamos teu santo nome, Pai, por aquilo que o Senhor fez e faz nas nossas vidas aqui nesse lugar, Pai. E nós queremos te pedir, Senhor, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor nos fortaleça para que nós façamos aquilo que o Senhor confiou a cada um de nós, que é pregar o teu evangelho em tempo e fora de tempo, Pai. Nos unge, Senhor, nos guarda, Pai. Faz com que nós venhamos a cumprir com esse chamado na nossa vida, que é de espalhar o teu amor pelas pessoas, Pai, que é de colocar, Pai, sementes nesse jardim a fim de que elas venham a frutificar, Pai. Nos dá intrepidez, Pai. Nos dá discernimento, nos dá sabedoria, Senhor, para que nós possamos pregar a palavra. E Deus, que através do teu Espírito Santo, o Senhor possa sondar os corações daquele que nós vamos pregar, Pai. Que o Senhor possa, Pai, ministrar no coração daqueles que nós vamos pregar do teu evangelho. E que Deus, que essas pessoas encontrem graça em cada um de nós, Pai. Que nós, ao falarmos do amor de Deus, que Deus esteja falando através de nós. Que nós, ao pregarmos do evangelho, que seja Deus falando através de nós. Porque, Pai, nós por nós mesmos temos muito pouco para oferecer. Mas, Pai, através da unção do teu Espírito Santo, Pai, nós conseguimos saltar muralhas e conseguimos fazer o impossível, Pai. Então, Deus, nos ajuda a pregar da tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a ter nossos pés fincados, Pai, nesse lugar. E nos faz, Senhor, saltar muralhas e irmos além de onde nós imaginamos, Pai. Trabalha nas nossas vidas, Pai. Trabalha na vida de cada irmão que está aqui nesse lugar, nessa noite, Pai. E dá, Senhor, graça, misericórdia e intrepidez para que eles possam pregar do teu evangelho aonde quer que eles forem. Que eles possam fazer aí a diferença aonde quer que eles sejam implementados e plantados, Pai. Que eles possam, Senhor, espalhar o bom perfume de Cristo, Pai, por onde quer que eles venham passar, Pai, e que cada um, Pai, se sinta atraído ao teu reino, Pai, através do amor do teu Filho e da unção do teu Espírito Santo, Pai. Então, Senhor, nos dá uma semana debaixo da tua presença, Pai. Trabalha nas nossas vidas, Pai. Nos dá oportunidade de pregar do teu evangelho e que quando essa oportunidade vier chegar até nós, que nós venhamos a ter sabedoria e ousadia para falar do teu amor. E, Pai, que nós venhamos a ir além, Pai, e que nós possamos, Pai, conquistar pessoas para o teu reino através da pregação da tua palavra. Dá-nos uma semana debaixo da tua presença, Pai. Nos livra de todo mal, nos cobre com o teu sangue, Pai. Faz-nos chegar em casa debaixo da tua presença. Fala conosco através de sonhos, Pai, e trabalha por nós enquanto nós descansamos, Pai. Despede-nos debaixo da tua presença, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a sua vida hoje, para sempre. E o povo mais feliz da terra diga amém. Dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele rica e abundantemente em nome de Jesus.